Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 125 perguntas que vão testar seus conhecimentos sobre ciências. Cada pergunta apresentará 4 opções de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a alternativa correta. Dito isso, vamos começar. Qual desses metais é o melhor condutor de eletricidade? Ferro, alumínio, prata ou cobre? A resposta correta é a opção C, prata. Qual fenômeno astronômico ocorre quando a Lua bloqueia a visão do Sol a partir da Terra? Eclipse solar, eclipse lunar, aurora boreal ou solstício? A resposta correta é a opção A, eclipse solar. Qual é o primeiro elemento da tabela periódica? Lítio, hélio, carbono ou hidrogênio? A resposta correta é a opção D, hidrogênio. O que a oncologia estuda? Pulmões e vias respiratórias, ossos e articulações, doenças do coração ou câncer e tumores? A resposta correta é a opção D, câncer e tumores. Na cadeia alimentar, as plantas são classificadas como produtoras ou consumidoras? A resposta correta é a opção A, produtoras. Qual é o nome da membrana dupla que envolve e protege os pulmões? Pleura, pericárdio, peritônio ou meninges? A resposta correta é a opção A, pleura. Quantas fases tem a Lua? 4, 6, 8 ou 10? A resposta correta é a opção C, 8. A reciclagem tem como objetivo converter resíduos em novos produtos ou matérias-primas, reintroduzindo-os no ciclo produtivo para evitar o desperdício e a exploração excessiva de recursos naturais. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual destes animais pode transmitir malária? Mosquito, pulga, carrapato ou barata? A resposta correta é a opção A, mosquito. Qual destes animais é um onívoro? Cavalo, leão, urso ou águia? A resposta correta é a opção C, urso. Como são chamados os números naturais que só podem ser divididos por 1 e por si mesmos? Números pares, números primos, números compostos ou números ímpares? A resposta correta é a opção B, números primos. Qual é a temperatura média da superfície do Sol? 1.500 graus Celsius, 5.500 graus Celsius, 10.000 graus Celsius ou 20.000 graus Celsius? A resposta correta é a opção B, 5.500 graus Celsius. Quantas costelas o corpo humano possui? 24, 32, 26 ou 30? A resposta correta é a opção A, 24. O que acontece com uma pessoa que sofre de infertilidade? Não consegue respirar corretamente, não consegue digerir alimentos, tem dificuldade para engravidar, ou tem problemas de visão? A resposta correta é a opção C, tem dificuldade para engravidar. A que espécie pertencem os humanos modernos?
Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens ou Homo neanderthalensis? A resposta correta é a opção C, Homo sapiens. Por qual outro nome a vitamina C é conhecida? Tiamina, niacina, riboflavina ou ácido ascórbico? A resposta correta é a opção D, ácido ascórbico. Qual órgão do corpo é afetado pela doença chamada miopia? Olhos, pulmões, coração ou fígado? A resposta correta é a opção A, olhos. Qual planeta possui o maior número de luas, com mais de 100 já identificadas? Terra, Júpiter, Marte ou Saturno? A resposta correta é a opção D, Saturno. O cérebro é o primeiro órgão a se formar no embrião, e todos os outros processos dependem dele para funcionar bem. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Humanos e dinossauros viveram na mesma época. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual destes não pertence ao cérebro? Cerebelo, peritônio, tálamo ou hipotálamo? A resposta correta é a opção B, peritônio. Em que período da história a matemática começou a se desenvolver? Idade Média, Era Moderna, Renascimento ou Pré-História? A resposta correta é a opção D, pré-história. Qual é a proteína mais abundante no corpo humano? Colágeno, hemoglobina, actina ou mioglobina? A resposta correta é a opção A, colágeno. Qual porcentagem da superfície da Terra está coberta por água? 30%, 50%, 71% ou 90%? A resposta correta é a opção C, 71%. Qual é a principal função das polias? Levantar objetos pesados, aumentar a velocidade da luz, produzir eletricidade ou medir a temperatura? A resposta correta é a opção A, levantar objetos pesados. Qual é a válvula da laringe que impede a entrada de alimentos ou líquidos no sistema respiratório? Glote, epiglote, laringe ou traqueia? A resposta correta é a opção B, epiglote. Qual dos seguintes tem aproximadamente 4,54 bilhões de anos? O Sol, a Lua, o planeta Terra ou o Oceano Pacífico? A resposta correta é a opção C, o planeta Terra. Como se chama o processo do corpo humano que transforma os alimentos em energia? Digestão, circulação, respiração ou metabolismo? A resposta correta é a opção D, metabolismo. Qual é o nome da bolsa que envolve o feto durante o seu desenvolvimento? Placenta, útero, amniota ou saco amniótico? A resposta correta é a opção D, saco amniótico. Qual é o ramo da avicultura que se dedica à criação de patos? Ornitocultura, anacultura, galinocultura ou codornocultura?
A resposta correta é a opção B, anacultura. Qual dessas invenções foi criada pela enfermeira Letitia Monforgier? Termômetro clínico, seringa médica, estetoscópio ou bisturi? A resposta correta é a opção B, seringa médica. Qual é o material mais denso do mundo? Ouro, chumbo, plutônio ou ósmio? A resposta correta é a opção D, ósmio. Qual é a primeira fase do ciclo da água? Precipitação, evaporação, infiltração ou condensação? A resposta correta é a opção B, evaporação. Qual hormônio estimula a produção de leite materno? Estrogênio, progesterona, prolactina ou ocitocina? A resposta correta é a opção C, prolactina. O que a letra C representa na fórmula de Einstein? Capacidade, constante gravitacional, velocidade da luz ou corrente elétrica? A resposta correta é a opção C, velocidade da luz. Como são chamados os objetos que deixam a luz passar, mas não permitem ver claramente através deles? Translúcidos, opacos, transparentes ou reflexivos? A resposta correta é a opção A, translúcidos. Em qual órgão é produzido o hormônio chamado glucagon? Fígado, pâncreas, rim ou tireoide? A resposta correta é a opção B, pâncreas. Qual órgão do corpo é responsável pela produção da adrenalina? Coração, pulmões, glândulas suprarrenais ou fígado? A resposta correta é a opção C, glândulas suprarrenais. Qual foi o primeiro país asiático a colocar um satélite em órbita? Japão, China, Índia ou Coreia do Sul? A resposta correta é a opção A, Japão. Quais vasos sanguíneos transportam o sangue do coração para os órgãos? Veias, capilares, artérias ou vênulas? A resposta correta é a opção C, artérias. Quem inventou a tabela periódica que usamos atualmente? Marie Curie, Isaac Newton, Albert Einstein ou Dmitri Mendeleev? A resposta correta é a opção D, Dmitri Mendeleev. O que pessoas com intolerância à lactose não podem consumir? Pão, leite, arroz ou frutas? A resposta correta é a opção B, leite. Como se chama a região que une o caule à raiz? Colo, folha, ramo ou flor? A resposta correta é a opção A, colo. Em média, quantos eclipses solares ocorrem por ano? 1, 2 a 5, 6 a 8 ou 10? A resposta correta é a opção B, 2 a 5. Qual das opções não é uma parte de uma flor? Pétala, sépala, estame ou folículo? A resposta correta é a opção D, folículo. Como os tubarões respiram? Pelos pulmões, pelas brânquias, pela pele ou pela boca?
A resposta correta é a opção B, pelas brânquias. Qual cientista comprovou que o universo está em expansão? Edwin Hubble, Isaac Newton, Nikola Tesla ou Galileu Galilei? A resposta correta é a opção A, Edwin Hubble. Qual é o maior satélite natural de Júpiter? Ganimedes, Io, Europa ou Calisto? A resposta correta é a opção A, Ganimedes. Os porcos têm dificuldade de olhar para o céu devido à estrutura do pescoço e da coluna. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Carvão, petróleo e gás natural são os principais combustíveis utilizados pelo ser humano. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Quem descobriu a primeira vacina contra a varíola? Louis Pasteur, Robert Koch, Alexander Fleming ou Edward Jenner? A resposta correta é a opção D, Edward Jenner. Entre os seres vivos a seguir, qual tem a maior expectativa de vida? Elefantes, baleias, árvores ou tartarugas? A resposta correta é a opção C, árvores. Quem foi o cientista que demonstrou a importância dos micro-organismos na fermentação? Louis Pasteur, Gregor Mendel, Robert Koch ou Alexander Fleming? A resposta correta é a opção A, Louis Pasteur. Que doença faz com que o corpo não produza insulina? Osteoporose, diabetes, anemia ou hipertensão? A resposta correta é a opção B, diabetes. Qual membrana do ouvido médio é a primeira a vibrar ao receber um som externo? Membrana basilar, tecto timpânico, janela oval ou tímpano? A resposta correta é a opção D, tímpano. Qual doença provoca inflamação nas articulações? Asma, artrite, gripe ou gastrite? A resposta correta é a opção B, artrite. Qual dessas espécies de abelhas não tem ferrão? Melípona, Apis mellifera, Bombus terrestris ou Trigonas pinipes? A resposta correta é a opção A, Melípona. Quem foi Charles Darwin? Um astrônomo, um físico, um naturalista ou um matemático? A resposta correta é a opção C, um naturalista. Como são chamados os planetas que ficam fora do sistema solar e giram em torno de outras estrelas? Planetas solares, planetas anões, exoplanetas ou satélites? A resposta correta é a opção C, exoplanetas. Quanto tempo a luz do Sol demora para chegar ao planeta Terra? 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos ou 12 minutos? A resposta correta é a opção C, 8 minutos. Qual é o rio mais poluído do mundo? Rio Amazonas, Rio Nilo, Rio Mississippi ou Rio Citarum? A resposta correta é a opção D, Rio Citarum. Qual órgão do corpo humano é responsável pela produção de colesterol? Fígado, pâncreas, rim ou intestino?
A resposta correta é a opção A. Fígado. Quem é o pai da teoria atômica? Albert Einstein, John Dalton, Niels Bohr ou Marie Curie? A resposta correta é a opção B, John Dalton. Qual foi o primeiro artefato tecnológico criado a partir da ciência do magnetismo? Bússola, telescópio, relógio mecânico ou motor a vapor? A resposta correta é a opção A, bússola. Quem é o pai da termodinâmica? James Watt, Sadi Carnot, Isaac Newton ou Albert Einstein? A resposta correta é a opção B, Sadi Carnot. Onde está localizada a tuba auditiva? Nos ouvidos, nos olhos, nos dedos ou na boca? A resposta correta é a opção A, nos ouvidos. Atmosfera, exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera e troposfera são as 6 camadas principais da Lua. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Quantos lados tem um cubo? 4, 12, 8 ou 6? A resposta correta é a opção D, 6. Qual substância é conhecida como solvente universal? Álcool, óleo, água ou acetona? A resposta correta é a opção C, água. Qual distúrbio do sono faz com que a pessoa realize atividades, como caminhar e falar, enquanto dorme? Insônia, narcolepsia, sonambulismo ou apneia do sono? A resposta correta é a opção C, sonambulismo. Qual é o nome do processo pelo qual certos organismos produzem luz? Fotossíntese, fluorescência, quimiossíntese ou bioluminescência? A resposta correta é a opção D, bioluminescência. Quais são as células mais abundantes no sangue? Plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos ou células-tronco? A resposta correta é a opção C, glóbulos vermelhos. Segundo a lei da carga elétrica, como duas cargas do mesmo sinal interagem entre si? Se atraem, se repelem, não interagem, ou se anulam? A resposta correta é a opção B, se repelem. O que é medido em anos-luz? Tempo, massa, distância ou velocidade? A resposta correta é a opção C, distância. Qual é o mineral mais duro do planeta? Ouro, topázio, quartzo ou diamante? A resposta correta é a opção D, diamante. Há mais de 2000 anos, qual foi o primeiro mineral de ferro que o homem conheceu como um ímã natural? Hematita, magnetita, perita ou galena? A resposta correta é a opção B, magnetita. Qual é o principal metal do núcleo da Terra? Ferro, cobre, alumínio ou níquel? A resposta correta é a opção A, ferro. Como é chamado o cansaço dos olhos causado pelo esforço visual prolongado? Fadiga ocular, astigmatismo, presbiopia ou miopia?
A resposta correta é a opção A. Fadiga ocular. Qual partícula subatômica possui carga negativa? Próton, nêutron, elétron ou fóton? A resposta correta é a opção C, elétron. Qual ilha Charles Darwin visitou para coletar amostras para seus estudos? Galápagos, Madagascar, Havaí ou Fiji? A resposta correta é a opção A, Galápagos. Como é chamado um material que não conduz eletricidade? Condutor, isolante, semicondutor ou magnético? A resposta correta é a opção B, isolante. Qual destes materiais funciona como isolante elétrico? Cobre, alumínio, ferro ou madeira? A resposta correta é a opção D, madeira. Qual destes não é um gás nobre? Hélio, neon, argônio ou metano? A resposta correta é a opção D, metano. Em qual parte do corpo humano adulto os glóbulos vermelhos são produzidos? Fígado, pulmões, baço ou medula óssea? A resposta correta é a opção D, medula óssea. Quantos pares de cromossomos existem nas células somáticas de um ser humano? 23, 44, 22 ou 46? A resposta correta é a opção A, 23. A qual reino biológico as bactérias pertencem? Protista, fungi, monera ou animalia? A resposta correta é a opção C, monera. Qual médico é especialista no diagnóstico e tratamento de distúrbios do sistema nervoso? Cardiologista, neurologista, endocrinologista ou dermatologista? A resposta correta é a opção B, neurologista. Qual instrumento Hans Oersted utilizou para descobrir a relação entre eletricidade e magnetismo? Bússola, voltímetro, telescópio ou barômetro? A resposta correta é a opção A, bússola. Os pandas não têm um lugar específico para dormir, eles simplesmente adormecem onde quer que estejam. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A terceira lei de Newton é conhecida como a lei da ação e reação. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. A energia fóssil é renovável. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é falsa. Qual é a temperatura média da atmosfera da Terra? 100 graus Celsius, 0 graus Celsius, 25 graus Celsius ou 15 graus Celsius? A resposta correta é a opção D, 15 graus Celsius. Quem foi o cientista responsável pela descoberta do elétron? Ernest Rutherford, Albert Einstein, Joseph John Thomson ou Niels Bohr? A resposta correta é a opção C, Joseph John Thomson. Qual animal é considerado responsável pela origem da peste negra? Cavalo, cão, mosquito ou rato?
A resposta correta é a opção D, rato. Qual instrumento é um exemplo de alavanca de terceira classe? Tesoura, pá, pinça ou balde com alça? A resposta correta é a opção C, pinça. Segundo a ciência, quem tem mais probabilidade de desenvolver autismo? Adultos, idosos, adolescentes ou crianças? A resposta correta é a opção D, crianças. Qual dessas características não corresponde à poluição sonora? Ruídos excessivos, sons contínuos, silêncio absoluto ou vibrações perturbadoras? A resposta correta é a opção C, silêncio absoluto. Qual é o mar mais poluído do mundo? Mar do Caribe, Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio ou Mar Báltico? A resposta correta é a opção B, Mar Mediterrâneo. Qual dessas doenças é causada pela falta de vitamina D? Escorbuto, beriberi, raquitismo ou anemia? A resposta correta é a opção C, raquitismo. Em qual década foi descoberto o buraco na camada de ozônio? 1960, 1970, 1980 ou 1990? A resposta correta é a opção C, 1980. Quem propôs que toda ação provoca uma reação igual e oposta? Albert Einstein, Isaac Newton, Galileu Galilei ou Nikola Tesla? A resposta correta é a opção B, Isaac Newton. Qual foi o primeiro exoplaneta a ser descoberto? 51 Pegasi b, Kepler 22b, Próxima Centauri b ou Gliese 581g? A resposta correta é a opção A, 51 Pegasi b. Como é chamado o processo em que a eletricidade é usada para separar os elementos de um composto? Destilação, filtração, eletrólise ou decantação? A resposta correta é a opção C, eletrólise. Qual é o nome da ciência que estuda os fungos, como leveduras, bolores e cogumelos? Bacteriologia, micologia, virologia ou botânica? A resposta correta é a opção B, micologia. Quantos segundos tem uma hora? 3.600, 360, 60 ou 6.000? A resposta correta é a opção A, 3.600. Quantos estados físicos da matéria são comumente encontrados na Terra? 2, 3, 4 ou 5? A resposta correta é a opção B, 3. Quais são os 3 estados físicos da matéria mais comuns na Terra? Sólido, líquido e gasoso, sólido, plasma e gasoso, gasoso, líquido e plasma, e sólido, gasoso e condensado? A resposta correta é a opção A, sólido, líquido e gasoso. A energia eólica é gerada por moinhos de vento. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual lado de um navio é chamado de estribordo? Lado esquerdo, lado direito, lado traseiro ou lado frontal?
A resposta correta é a opção B, lado direito. Qual pedra preciosa é formada dentro das ostras? Rubi, safira, pérola ou esmeralda? A resposta correta é a opção C, pérola. Qual das seguintes opções não é uma unidade de medida de temperatura? Celsius, Fahrenheit, Kelvin ou Joule? A resposta correta é a opção D, Joule. Que dificuldade enfrenta uma pessoa que tem um globo ocular maior do que o normal? Dificuldade em enxergar objetos de perto, dificuldade em enxergar objetos distantes, visão embaçada apenas à noite, ou perda total da visão? A resposta correta é a opção B, dificuldade em enxergar objetos distantes. Qual ramo da física estuda o tempo, a velocidade e a aceleração dos corpos? Termodinâmica, eletromagnetismo, ótica ou cinemática? A resposta correta é a opção D, cinemática. A bigorna, o estribo e o martelo são ossos de qual parte do corpo humano? Mão, ouvido, pé ou coluna vertebral? A resposta correta é a opção B, ouvido. Qual é a camada gasosa que envolve o planeta Terra? Hidrosfera, atmosfera, litosfera ou crosta? A resposta correta é a opção B, atmosfera. Qual é o nome da válvula que permite a passagem do alimento do estômago para o intestino delgado? Esfíncter anal, epiglote, cardíaco ou píloro? A resposta correta é a opção D, píloro. Qual dos seguintes elementos químicos foi descoberto por Marie Curie? Rádio, urânio, ouro ou ferro? A resposta correta é a opção A, rádio. Qual tipo de triângulo possui todos os lados iguais? Isósceles, escaleno, equilátero ou retângulo? A resposta correta é a opção C, equilátero. A dessalinização é um processo industrial que remove sal e impurezas da água do mar, tornando-a potável para consumo humano, agrícola e outros usos. Esta afirmação é verdadeira ou falsa? A afirmação é verdadeira. Qual doença é causada por uma intolerância imunológica permanente ao glúten? Diabetes, doença celíaca, asma ou hipertensão? A resposta correta é a opção B, doença celíaca. Como são chamados os elementos que compõem a matéria viva? Elementos inorgânicos, elementos biogênicos, elementos metálicos ou elementos radioativos? A resposta correta é a opção B, elementos biogênicos. Como é chamado o hábito compulsivo em que uma pessoa rói as unhas? Tricotilomania, bruxismo, onicofagia ou dermatofagia? A resposta correta é a opção C, onicofagia. Qual oceano está localizado entre a África e a Ásia, ao sul do Oriente Médio? Atlântico, Ártico, Índico ou Pacífico? A resposta correta é a opção C, Índico. Qual gás é o principal responsável por causar o efeito estufa? Oxigênio, nitrogênio, dióxido de carbono ou hidrogênio?
A resposta correta é a opção C, dióxido de carbono. A qual planeta pertence a Lua Titã? Júpiter, Marte, Netuno ou Saturno? A resposta correta é a opção D, Saturno. Quantas perguntas você acertou? Deixe sua resposta nos comentários, e não se esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente. Se você se considera inteligente, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela.